Jesus nos ensina muito a respeito do desperdício ou do não desperdiçar. Por exemplo, na primeira e na segunda multiplicação de pães, Jesus manda recolher tudo aquilo que sobrou dos pães e dos peixes que alimentaram a multidão. E constantemente ele fala e ensina esse respeito. Mas há um ensino espiritual, e todos são, mas há um específico que eu quero olhar com vocês hoje e que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso de número 6, que diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quando a gente olha para esse texto, ele traz algumas palavras que vale a pena a gente pensar a respeito delas. A primeira delas é santo. Não devemos dar aos cães, aos porcos, coisas santas. Santo é aquilo que é consagrado a Deus. Santo é aquilo que é separado para Deus. A segunda palavra que aparece aí é pérolas. Pérolas nós podemos dizer que são aquelas coisas preciosas que Deus nos dá. São coisas que Deus revela para nós, experiências que Deus nos dá, palavra que Deus nos traz como revelação ao nosso espírito. Enfim, são coisas espirituais que Deus libera sobre a nossa vida. E cães? Bom, cães, a gente encontra algumas referências também na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 59, ele nos diz dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade, são cães. Isaías 56 fala que são aqueles que amam mais a si mesmos e aos seus próprios pecados. Já Filipenses capítulo 3 nos fala que são os obreiros malignos, aqueles que vivem pela carne, os religiosos, os inimigos da cruz de Cristo. Bom, quando ele está falando de não darmos as coisas preciosas de Deus aos cães, ele não está falando de não evangelizar. Ele está indo mais profundo do que isso. Por exemplo, significa não compartilhar coisas sagradas que Deus nos dá, que Deus fala conosco, para pessoas que vão desprezar, que não valorizam, que não creem, que não querem receber aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Quando ele está falando de não dar essas coisas preciosas aos cães, aos porcos, ele fala sobre aquelas pessoas que não entendem, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Falar de coisas profundas de Deus, coisas profundas do Espírito Santo, para uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não vai entender, porque ela não vai ter o discernimento espiritual para isso. Então, ela vai acabar desprezando o que você fala, vai se afastar, vai ridicularizar suas falas. Bom, o texto também pode ser aplicado no sentido de você não dar coisas preciosas de Deus para aquelas pessoas que vão usar essas coisas contra você, vão te cobrar, vão te acusar, que vão jogar na cara, que vão ridicularizar, pessoas que vão usar as suas experiências espirituais para cobrar e colocar sobre você um fardo que Deus não colocou. Então, trate as coisas santas como Deus santo. Trate as coisas que Deus te dá com pessoas que compartilham a mesma visão, pessoas que tiveram experiências semelhantes, pessoas mais maduras que podem ajudar você a caminhar, a trilhar esse caminho com Deus e crescer em maturidade espiritual. Compartilhe as coisas santas com pessoas que sejam realmente comprometidas com o Deus Santo, porque isso sim vai fazer a diferença. Você não terá diante de si pessoas que vão ridicularizar, que vão se colocar contra a sua experiência, aquilo que você está falando. Porque a pessoa madura, mesmo que ela não consiga entender e num primeiro momento não consiga discernir o que você está compartilhando, essa pessoa, ela vai respeitar e ela vai honrar, porque ela sabe que se Deus lhe deu uma experiência, isso não pode ser contestado. Então é um trato entre você e Deus. E essa pessoa mais madura vai entender isso. Não é uma questão de toda experiência nós temos que aceitar como sendo de Deus. Mas quando uma pessoa tem uma experiência espiritual, a outra que é mais madura, ela vai respeitar aquilo e vai ajudar a pessoa no seu processo de crescimento. Então compartilhe as suas pérolas, não com porcos, não com os cães, compartilhe com pessoas espirituais que vão te levar mais para perto de Deus.